Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, é a nossa interlocutora esta tarde. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde. O primeiro tema que hoje vai abordar tem a ver com o facto do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ter voltado a referir esta semana a necessidade de reformar a estrutura de funcionamento das instituições europeias. O que é que o leva a insistir neste tema? Não é novo? Não é novo. Aliás, já tinha sido ventilado até pelo anterior Presidente, o português José Manuel Durão Barroso, mas Jean-Claude Juncker voltou a este tema no discurso que proferiu junto do Parlamento Europeu em setembro último, e uma das questões-chave é exatamente haver duas presidências, uma para a Comissão, outra para o Conselho, que neste caso é presidido pelo cidadão da Polónia, Donald Tusk. É uma questão de funcionalidade, na medida em que, neste momento, os dois são membros da mesma família política. Mas pode acontecer que não o seja. E, nesse futuro caso, existirem divergências quanto à tomada de decisões que, com estes Estados-membros, passaremos a ser 27, continua a ser um número alargado para chegar a unanimismo nestas questões europeias. E ainda recentemente houve uma discordância que, se estamos lembrados, foi muito recente e foi quanto à cota de refugiados, em que o Presidente do Conselho não concordou plenamente com a posição da Comissão. Portanto, estas coisas podem acontecer. Uma outra proposta do Presidente da Comissão é diminuir o número de comissários. Neste momento existem 28 comissários, um por cada Estado-membro. Quando foi o grande alargamento de 2004, não era para ser assim. Não. Porque passamos de 15 para 25 Estados. E, na altura, já se tentou fazer um rolemã, ou seja, cada comissão teria um determinado número de comissários, que na altura se propunham como 20, neste momento não está indicado nenhum cardinal, mas que depois, na comissão seguinte, ficariam os que estavam de fora. Não foi aceito, na altura. Embora os comissários não estejam a representar o seu país, não. Há um comissário-presidente, que é o Jean-Claude Juncker, não é? E há depois, digamos, um executivo por cada Estado-membro, que tem pastas e que toma decisões naquelas matérias e pertence ao Conselho de Comissários, claro. Até na altura, quando foi o alargamento de 2004, costumava-se brincar a dizer que já não havia pastas para os comissários todos. Enfim, mas agora vai-se para as pastas atribuídas ao Reino Unido. Mas, de qualquer maneira, é uma questão de tomada de decisões que torna mais difícil. Mas, embora os comissários não estejam a representar o seu Estado-membro, é sempre uma forma de ligação, é uma forma de estar presente num Conselho que toma decisões muito importantes, porque, no fundo, a Comissão é o Executivo, é o Governo da União Europeia, entre aspas. Portanto, é uma outra questão o número de comissários. Depois também se fala nos alargamentos. Foi um assunto que deixou de se falar durante algum tempo e agora voltou-se a falar principalmente nos Balcãs. É uma questão de reconhecimento pela posição de limite que tiveram ali naquela, e têm naquela zona. De maneira que são questões que estão em cima da mesa. Não serão questões que se consigam operacionalizar até 2019, que é quando acaba esta comissão, porque qualquer alteração dessa matéria pressupõe a alteração dos tratados, que não é o caso já agora da proposta do Parlamento relativamente ao número de deputados. Aí é que há a diferença. Este tipo de decisões que o Presidente Jean-Claude Juncker falou é objeto de um novo tratado. Já se fala há muito tempo. Reformulado o tratado. Já se fala há muito tempo em reformular o Tratado de Lisboa. Quanto ao Parlamento, como o artigo 14º do tratado prevê já um número máximo de deputados, a distribuição de deputados por Estado-membro é feita sempre anteriormente às eleições europeias. Por isso é que o Parlamento tem uma proposta. E por isso é que se está a falar agora nessa matéria. O Presidente da Comissão também apelou, embora isto não seja nenhuma alteração de fundo, mas apelou
para que os partidos façam as suas escolhas para o Parlamento já no decurso deste ano de 2018, para que os cidadãos e eleitores tenham conhecimento antecipado, quer dos seus programas, quer dos candidatos, porque as eleições estão aí, não é? Estão aí, 2019, normalmente em maio, junho, sim. estão por aí. Também é uma tentativa de aumentar o número de votantes a participação nas eleições europeias. Há novas orientações da Comissão para o lançamento de concursos públicos de projetos financiados pela União Europeia. Há um envelope financeiro que está a decorrer, que está a decorrer até 2020 e que, em termos de fundos estruturais e de investimento, significam, em termos de economia europeia, valores que rondam os 450 mil milhões de euros. É um volume significativo. Muito elevado. E a grande parte da atribuição destes fundos é garantida por concursos públicos e por contratos públicos, que daí advém, que se pretende que sejam cada vez mais eficazes e transparentes. Este tema também já está consubstanciado nos tratados. O Tratado de Funcionamento da União Europeia refere regras muito específicas para os concursos públicos, exatamente respeitar os princípios da livre circulação de mercadorias e serviços, a igualdade de tratamento, a não discriminação, a transparência. No entanto, a Comissão volta a publicar algumas, digamos, novas orientações para que estes princípios sejam cumpridos. Podemos aqui focar 2 ou 3 pontos, sim. Um deles é exatamente explicitar os critérios de candidatura e seleção. Muitas vezes não estão claros. Referir claramente datas e prazos. Colocar estes valores e estes concursos online, para ter acesso o mais alargado possível. Antecipar possíveis riscos aos candidatos. Esclarecer-se sobre essa matéria. E subdividir os valores dos contratos, que muitas vezes são elevados, para que possam ser acessíveis a empresas de média dimensão, que é um reforço novamente às PMEs. E o que se pretende também são regras comuns, exatamente para todos os Estados-membros, para que possam concorrer em igualdade de circunstâncias. Mas isto eram regras que já existiam, não é? Já existiam. Uma chamada de atenção, é isso? É aprofundar dos critérios que muitas vezes são esquecidos e, neste caso, a Comissão faz um apelo às autoridades locais, regionais e nacionais, porque muitas vezes são essas que gerem a aplicação destes fundos. Vamos falar da coligação alemã entre a CDU e o SPD. Finalmente um acordo. Um acordo. Não foi fácil. Não foi Muitos fácil. meses de negociações, avanços e recuos. Quase 5 meses. Uma atribuição de pastas ao SPD, liderado por Martin Schulz, contestada a nível da Alemanha. Sim. Inesperada, talvez. Sim, não é? porque ele ficou com a pasta das finanças, que é crucial nas decisões europeias. Ficou também com os assuntos externos e com o trabalho e os assuntos sociais. No entanto, um acordo importante, porque não só definiram novas cotas para a entrada de migrantes, internamente definiram-se os grandes investimentos, exatamente nas políticas sociais e de educação. A nível europeu, acordaram também em conjunto reformas estruturais para a zona euro. Portanto, a zona euro teve um pouco, digamos, parada, entre aspas, da Alemanha. Desta solução governativa, não é? Porque a Alemanha é crucial, não é, em todas as decisões, e a Europa sabe disso. E não é então de estranhar, ao que parece, o título do texto de acordo entre os dois partidos na Alemanha. Um novo começo para a Europa, uma nova dinâmica para a Alemanha. Exatamente. Ligam, não é muito normal nos países, principalmente nos países do Sul e latinos que estamos habituados, começar por referir a Europa antes de referir o país. Exato. Eu penso que é de realçar. Eles também sabem a posição que têm na Europa, não é? Sim. Também reconhecem, mas é de facto um texto com uns temas interessantes. Sim. E foram realçados pelo próprio Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, que declarou que um governo alemão estável permite retomar as decisões do futuro da Eurozona. Estas são palavras mesmo do Comissário. É assumido que esteve parado um pouco. Sim, esteve devido ao ambiente político na Alemanha. A Europa tinha retirado do debate questões importantes como é a União Económica e Monetária, nitidamente.
vão agora retomar. Acredita que será uma das linhas deste novo governo alemão apostar nessa vertente? Sim, até porque a França também, através de Emmanuel Macron, tem falado nisso, mas sem o eixo franco-alemão, a Europa não se atreveria a avançar. E o próprio comissário ainda disse aqui uma frase que quase podia ser das nossas frases de conclusão do programa para reflexão. E disse o comissário que quando Paris, Berlim e Bruxelas estão no mesmo caminho, é mais fácil avançar. Isso que é uma frase sintomática, não é? Sim, acho que sim. De qualquer forma, Martin Schulz e Angela Merkel estarão de acordo neste novo rumo para a Europa? Têm ideias semelhantes? Relativamente à Eurozona. Principalmente, têm que ter ideias muito semelhantes relativamente ao financiamento. Que vem aí, que é um reforço orçamental de 11 mil milhões de euros anuais face à saída do Reino Unido e à sua não contribuição para a União Europeia. Isso é o aspecto fundamental. E depois, na implementação de medidas para reformular a União Económica e Monetária, que são fundamentais. Eu penso que aí a atribuição da pasta das finanças não foi de ânimo leve, não. Foi exatamente para comprometer o SPD na tomada de posição sobre esta e outras matérias. E talvez tenha sido aquilo que tenha emperrado mais as negociações. As negociações, com certeza, foram à porta fechada e, portanto, mas pensemos que sim. Não tomou posse ainda este ainda não, governo alemão, mas estará para sim, durante o mês de breve, março, sim. O apoio também foi demonstrado por dois presidentes que falámos há pouco, o da Comissão e do Conselho, porque depois do acordo deslocaram-se a Berlim exatamente para ter conversações com a chanceler alemã sobre as políticas europeias. Uma questão da área económica, a Comissão Europeia propõe novas regras para o IVA, um imposto europeu. De origem francesa, já agora. Sim. Reportando um bocadinho à história do imposto, atribui-se o esquema do imposto, os mecanismos, a um alemão. Exatamente. Mas que foi aproveitado pelo francês, que na altura era diretor-geral dos impostos e que aplicou no seu país. No seu país. É por isso que ele hoje geralmente é chamado TVA. Em francês. Foi tão bem aceito, não só a nível europeu, como a nível da América Latina, ou até países asiáticos, que é o caso do Vietnã, usam o imposto. Portanto, é considerado um imposto europeu e é aplicado por todos os Estados-membros da União Europeia. Já teve uma longa evolução. Pretendia-se fixar regras comuns para um sistema único de imposto para a Europa. Tal não vai acontecer. A listagem que existe hoje em dia data de 1992, é considerada um pouco já desatualizada e de maneira que a Comissão propôs exatamente agora uma maior flexibilidade, uma maior abertura relativamente às taxas reduzidas. Interessante porque falou-se nos anos 90 uma única taxa de imposto. Há países que têm uma única taxa. Comum a todas as transações. Produto, sim. Podem ter alguns exemplos, mas atualmente falta-se até na multiplicação de taxas, nesta proposta da Comissão. Portanto, uma taxa mais elevada, que será no mínimo de 15%, duas taxas reduzidas, que variam entre 5% e a taxa normal fixada para cada Estado, e ainda há a possibilidade de mais uma taxa reduzida entre 0 e as taxas reduzidas que o país aplicar. E dá-se muita liberdade, principalmente porque a listagem de produtos nas taxas reduzidas foi variando de Estado para Estado, de tal maneira que acontecia que Estados de fronteira tivessem taxas diferentes para o mesmo produto, o que é complicado depois nas transações. Portugal também tem mais do que uma taxa. Portugal tem 9 taxas. São 3 no continente, 3 na Madeira, 3 nos Açores. E além disso, Portugal também aqui no exemplo das taxas reduzidas tem uma situação que é interessante, que é relativamente ao vinho. Estamos recordados, havia uma taxa, os vinhos foram taxados a uma taxa normal, depois conseguiu-se reduzir, mas há países exportadores de vinhos que não têm taxa reduzida.
Portanto, teve que ser pedida uma autorização. É uma exceção. Especial. E agora, esta liberdade de tornar as listas das taxas reduzidas muito mais adaptadas a cada país vem exatamente, enfim, dar razão a essas situações em que os Estados, por razões históricas ou sociais, têm taxas diferentes para produtos que não são aplicáveis nos outros Estados-membros. Portanto, é essa simplificação que se quer agora agilizar. Claro que isto ainda implica a aprovação a nível de outras instâncias. Tem que ir ao Parlamento Europeu, nomeadamente. E ao Conselho também. E, portanto, também nesta proposta pretende-se que as pequenas e médias empresas beneficiem de simplificação quando anualmente facturam valores inferiores a 2 milhões de euros, de maneira que também é uma situação especial para as PMEs. Portanto, esperemos a posição do Parlamento, do Conselho e também de um órgão de consulta que é o Conselho Económico e Social Europeu, também se pronuncia sobre esta matéria. Esta questão. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma frase para que todos possam refletir nela. A sua escolha recai sobre que frase? Uma frase do Presidente do Conselho, Donald Tusk, que esta semana se deslocou à Áustria, a sua primeira deslocação após a tomada de posse do chanceler austríaco, e que fala exatamente do tal envelope financeiro que será discutido este mês a nível de Conselho, e anda a fazer uma ronda pelos Estados-membros exatamente para conseguir consensos. E Donald Tusk afirmou na Áustria que as novas prioridades financeiras da União devem assegurar soluções reais para os interesses dos cidadãos. Portanto, uma frase para pensarmos agora que começa a discussão do quadro financeiro plurianual. Fechamos então esta nossa conversa, doutora Ana Rita Barros. Fica essa sugestão, qualquer dúvida que queira ver esclarecida nestas conversas nas tardes de sexta-feira, pode enviar por escrito a pergunta para noseuropa@gmail.com. Muito obrigada, doutora Ana Rita. Boa tarde, Marta. Obrigada.